Este projeto foi realizado com recursos do governo federal repassados por meio da Lei Complementar de Incentivo à Cultura, número 195/2022, Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, Paraná. O programa que você vai ouvir agora é uma produção de Oju Produções Audiovisuais. Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio deste Making Off. Eu sou Nicole Grevetti e eu vou acompanhar vocês enquanto entrevistamos o elenco do curta-metragem paranaense Oliveira. No episódio de hoje, iremos entrevistar mais um pouco do elenco de Oliveira. É sempre estimulante ouvir as pessoas que trouxeram vida e personalidade ao nosso curta-metragem. Assim, entrevistamos a atriz Janine Duarte, que interpreta a arquiteta, e o ator Daniel Bachan, que dá vida ao chefe. Já aproveito o espaço para agradecer a eles por participarem das entrevistas. Seu entusiasmo faz a diferença na produção de conteúdo. Obrigada! Quero avisar também aos ouvintes que, pelo motivo de Daniel Bachan ser um ator estadunidense, sua língua materna é o inglês. Dessa forma, para deixá-lo mais confortável, a entrevista com ele aconteceu toda em inglês. Mas não se preocupem, pois esse é um podcast produzido no Brasil e eu vou traduzir não só as minhas perguntas, como também as respostas de Daniel. Gostaria de lembrar também que por essas entrevistas não acontecerem em um estúdio e com o equipamento adequado, a qualidade pode oscilar. Aqui, priorizamos deixar o áudio original ao invés de regravar as perguntas para tornar o programa mais dinâmico para quem ouve. Apesar disso, todo o conteúdo é compreensível. Agora, sem mais demora, vamos para o episódio? Oi, o meu nome é Janine Duarte. O meu papel no filme, eu sou a arquiteta e também a mágica. Então, Janine, você faz parte do meio artístico e de atuação desde muito pequena, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as suas percepções das principais diferenças em relação à atuação e o desenvolvimento de um personagem no teatro e no cinema, no audiovisual. Assim, se você tem um processo diferente, se você se relaciona diferente, né? Porque, enfim, há um público e no cinema a câmera, né? Sim, são duas formas de atuações bem diferentes, né? No teatro não tem a parte do corta, você vai desenvolvendo um personagem durante muito tempo e cada apresentação é diferente. Você vai ganhando vida com aquele personagem, ele vai te surpreendendo também. E com a câmera tem também essa preparação, né, do ator, mas se você errar, você pode voltar. Em contrapartida, tem essa dificuldade de você manter a emoção, porque cada corta, você não pode largar o personagem, você tem que manter ali a emoção. E eu amo as duas partes, assim. Agora, um pouco em relação ao curta mesmo, você tem um papel importante na trama porque através de você a gente percebe que o mundo ao redor do protagonista também está mudando, né? Ele está tocando as pessoas ao redor dele também. Como tem sido fazer a construção dessa personagem, que ela começa como uma pessoa séria, mas ela vai tendo uma mudança ali, né? Uma evolução e acaba tendo uma grande... um lúdico muito forte, né? Para o personagem, essa coisa do mágico, né? Da magia. É uma mudança realmente e esse trazer dessa mudança é muito importante. Eu já me apaixonei pelo roteiro já desde a primeira vez que eu entrei em contato com ele, mas a arquiteta ela já é uma pessoa mais racional, assim, um olhar mais crítico assim da sociedade em cima, né, daquelas pessoas. E aí ela descobre que dentro dela tem esse lúdico da mágica, né? Tem esse sonhar que geralmente a gente tem quando criança, e quando a gente vai crescendo a gente vai deixando de lado, porque o que diz quando a gente vai crescendo e criança? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então a criança vai se acuando e manda embora essa parte do lúdico, do sonho, da espontaneidade, do viver mesmo, né?
E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do que mais te chama a atenção dentro do curta, assim, o que mais te causa afeto. E o que você acha também que vai causar esse afeto no público, né? Como que vai ser a recepção do público? A trama inteira, assim, é muito importante. E também essa visão, assim, de ter o negro no cinema, que a maior parte do elenco é negro, inclusive os protagonistas são negros. E a nossa protagonista, além de ser negra, ela é surda. Então, não temos também os surdos no cinema, muito, né? Muita visibilidade surda. Além disso, ela também é aquela mulher independente, então vai trazer um olhar diferente para o público, da questão também de olhar a pessoa surda e se comunicar com ela. Porque o que acontece muitas vezes é a pessoa se comunicar com o intérprete e não com o surdo. Então, ele traz toda essa visibilidade que a gente não tem. O curta inteiro é uma contrapartida trazendo esses personagens negros, essas mulheres e toda essa dificuldade que a gente tem ainda no cinema. E muito feliz também por estar participando desse projeto, ao convite do meu amigo Oda, e por ser aqui na Fazenda Rio Grande. Imagina, né? Vai ser estreado um curta produzido aqui e vai ser passado aqui. Então é uma conquista, é um passo, é um avanço muito grande. E só é permitido através do trabalho de todo mundo junto. Hello, my name is Daniel Bakken and I play o chefe in the film Oliveira. Aqui ficou um pouco claro, mas Daniel se apresenta e nos conta rapidinho sobre o seu papel em Oliveira, que é o chefe. So Daniel, is this your first time acting in another language? How challenging has it been for you? So I've worked on a few other films in Curitiba, but this will be my first time acting and speaking Portuguese in a film. So I'm a little nervous, but more excited, I would say. A primeira pergunta que eu faço pro Daniel é se essa performance como chefe em Oliveira seria a sua primeira vez atuando em outra língua e quão desafiador estava sendo. Daniel nos conta que já trabalhou em outros filmes em Curitiba, mas que essa é a sua primeira vez atuando e falando em português em um filme de fato. Ele revela então que está um pouco nervoso, mas principalmente entusiasmado com a experiência. What would you say is the most difficult thing about acting in Portuguese? I'd say the most difficult part is the fact that I'm not yet fully fluent in Portuguese, so the whole time I'm listening and speaking in the film, I'm also trying to translate Portuguese, and that's the acting challenge, to be translating and acting at the same time. Em seguida, eu perguntei pro Daniel qual é a maior dificuldade que ele observa em atuar em português. E ele nos conta que sua maior dificuldade é não estar totalmente fluente na língua portuguesa, né? Assim, toda vez que ele está ouvindo e falando português durante os ensaios e filmagens, ele também está tendo que traduzir a língua em sua cabeça. Seu maior desafio, então, vai ser atuar e traduzir simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. This question is about your process of understanding a character. Okay. And I want to know if it's any different than the process to understand a character in your mother tongue and in another language, if you have some other references and things like that. The process with this character, I'm more of a theater actor, so my choices tend to be a lot bigger. And with my process, I'll start with the big choices and sort of kind of then pull it back to a more realistic version of the character while keeping those initial choices underneath. And that's your process to any character in any language then? Yes, that's what works great for me. I suppose every character needs a little bit of a different process depending on the project. Curiosa sobre o seu processo de construção de personagens, eu questiono a ele qual seria e se há, na verdade, diferença para ele em fazer isso em sua língua materna e uma língua estrangeira.
Ele compartilha então sobre o seu background no teatro e explica que suas escolhas de características de um personagem tendem a ser maiores, mais exageradas. Ele começa por aí, né, exagerando, e depois ele dá um passo atrás, criando uma versão mais realista do personagem, mas ainda mantendo esses exageros subentendidos. Eu então reforço a pergunta, questionando se é o mesmo processo para qualquer língua. O ator então nos conta que sim, que é o processo que mais funciona para ele, mas que ele entende que cada personagem possa precisar de outra abordagem dependendo do projeto em questão. So, this is a more personal question. I think I saw you in Japan and see you travel a lot. But your character is an office boss. He's a very uptight person. He's very strict. And what's your thought process to understand this character that is so different from you? So when Odair first talked to me about this project and this part, he mentioned the show Familia de Dinosaurs. And there is a boss character in that, B.P. Richfield, I think. Big, triceratops. And I, in my life, I'm a very light person, but I wanted this boss to be, very grounded and like a mountain of a man. Nesse momento, eu faço uma pergunta mais pessoal, pois quem acompanha as redes sociais de Daniel percebe que é muito focada em suas viagens. Sendo ele uma pessoa que gosta de conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, eu questiono como ele desenvolve um personagem tão diferente dele, já que o chefe é uma pessoa bem rígida, bem tensa. Daniel fala um pouco de como o personagem do chefe foi referenciado pelo diretor, Oda Rodrigues, que citou a série Família Dinossauros, utilizando o exemplo de Richfield, o chefe Triceratops e cascudo de Dino da Silva Sauro. Daniel nos conta que ele em si é uma pessoa que leva as coisas de forma leve, mas que para o personagem, sua ideia é que fosse um homem muito pé no chão e imponente, como uma montanha. You trained Paulo for some stunts, and I would like to understand what kind of experience you have in this kind of performance, and what it's been like working the stunts with them. So I initially came to Curitiba to work stunts and violence for theater and film. I mean, I trained as an actor. I really liked the physicality in acting, and stage combat was something that really sparked my interest. So as soon as I started with that, I kept studying it and, improving until I was able to teach it. What I really appreciate about Odair is we started rehearsing the stunts before we were shooting. So many times here, they'll be like, all right, it's shooting day, go train the actors. And when you have those extra days so that they can get the moves into their body, it's a great advantage. And I'm very happy that we had that here on this production. A pergunta seguinte que faço é sobre o trabalho que Daniel desempenhou no curta como treinador para cenas de queda. Eu fiquei curiosa em saber qual era a sua experiência no campo e como foi trabalhar com Paulo e Lucas nessas cenas. Ele nos conta que veio para Curitiba inicialmente para trabalhar treinando cenas de lutas e quedas para o teatro e cinema. Ele já tinha esse treinamento enquanto ator, pois sempre foi interessado pela fisicalidade da atuação, gostando muito de combates ensaiados. Assim, ele continuou estudando sobre e evoluindo até que pudesse ensinar a outras pessoas. Sobre o curta em si, ele elogia o diretor por ter reservado tempo para que eles ensaiassem as cenas antes das gravações, o que não é comum segundo Daniel. O artista nos conta que na maioria das vezes os diretores aqui no Brasil pedem para que os atores sejam treinados no dia de filmagem. Por fim, ele reitera o quão importante é ter esse contato dias antes para que o corpo entenda os movimentos e diz ter ficado bem feliz por ter tido a oportunidade de fazer isso nesse projeto. Thank you so much. It was a really good interview. O episódio de hoje termina por aqui. A viagem entre as expectativas e processos das pessoas que trabalham com arte é sempre muito envolvente. Espero que vocês tenham achado isso também e que tenham curtido essa conversa que tivemos hoje. Lembro aqui para vocês seguirem o nosso Instagram, @mídia_curtaoliveira. Peço também
que assim que o nosso curta estrear, vocês o prestigiem em todos os cinemas de Fazenda Rio Grande. Eu sou Nicole Grevete e te espero por aqui. Até a próxima! Todas as trilhas e ambientação sonora utilizadas neste podcast foram retiradas de plataformas gratuitas, livres de direitos autorais.